Você se lembra daquele comercial clássico da detetizadora Dededrim? Anos 70, 80, uma casa completamente tomada pela baratada, pelo pernilongal, pelo ratalhão. A porquinha dançando e Tudo virando uma rave nojenta com a trilha inesquecível. o pernilongo mordendo meu nenê. Era a farra das pragas. Dinheiro a traça passa a roer. Mas aí chegava a Dededrim e pá! Acabava com a festa. Nessa festa preciso pôr um fim. Vou chamar Dededrim, Dededrim. As pestes metiam o pé. Barata fugia, rato sumia, pernilongo levava spray na cara e evaporava. Pela casa vão ter fim. Dededrim, Dededrim. Corta para 2025. Há 3 anos o Brasil vive o remake dessa bagunça. Só que no lugar de insetos temos as figuras do regime supremo PT, fazendo a farra na sala, no quarto, no STF, roendo a Constituição, chupando a liberdade do nenê brasileiro e dançando iê, iê, iê em cima da democracia. Mas a música parece que vai parar, não por causa da Dededrim, mas graças a Mike Pence, ex-secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que jogou ontem veneno institucional na festa com um depoimento explosivo. Ele expôs como a CIA e o governo Biden ajudaram a colocar Lula no poder, regando ONGs, checadores e tribunais com dólares e censura. Ou seja, chegou a dedetização. E tem gente de toga que já tá voando pela janela. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. NatoShark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. E o NatoShark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. Atenção, Brasil! Temos um ministro do Supremo com o coração partido. Luiz Roberto Barroso, aquele que já foi capa da GQ Democracia, hoje amarga frustrações dignas de novela mexicana. O presidente do STF está chateado, muito chateado. Motivo? A corte, que antes parecia uma fraternidade de toga emoldurada, virou uma espécie de Big Brother Brasília, com intrigas, alianças quebradas e um participante, Alexandre de Moraes, monopolizando o protagonismo do programa. Barroso, coitado, tenta desarmar os ânimos. Em público faz aquele teatrinho de "Vamos todos ser moderados". Tipo o professor que pede silêncio na sala enquanto o Xandão já quebrou todas as carteiras e soltou rojão no teto. Nos bastidores, o homem está no modo "Não aguento mais". Segundo fontes com acesso às camadas mais profundas da corte,
ou seja, o cafezinho do terceiro andar, Barroso anda tão cabisbaixo que parece aquele aluno CDF que descobre que vai repetir de ano por causa da bagunça dos colegas. E agora, dizem, ele quer sair. Vai entregar a presidência do STF para o Fachin em setembro e pode muito bem entregar a toga junto. Seria o fim melancólico da era Barroso, marcada por frases de efeito e uma admiração quase amorosa por qualquer coisa que venha com o selo dos Estados Unidos da América. Aliás, se tem uma coisa que Barroso ama mais do que o Brasil democrático, que só ele enxerga, é um green card emocional. O homem tem imóvel em Miami, já passou temporadas em Harvard e provavelmente sonha em ser convidado para dar palestra sobre Como silenciar conservadores com elegância jurídica. na Universidade de Yale. Mas eis que o destino é cruel. Justamente quando a aposentadoria dourada aparecia ao alcance, o passaporte diplomático pode ter virado abóbora. É uma abóbora. Dizem que o visto americano dele foi cancelado. Ou seja, nem o Walmart de Doral, nem Outlet da Tommy Hilfiger, nem brunch em Coconut Grove. Barroso virou persona non grata no país que ele mais ama depois do Brasil da Constituição de 88. Agora, se ele sair mesmo do STF, Lula vai indicar mais um. Sim, mais um! Já temos o estagiário do Zanin e o cosplay de delegado do Dino. E vem aí novos candidatos para preencher a cota da fidelidade ideológica. Na passarela dos sonhos togados temos Bruno Dantas, o craque do TCU e do PowerPoint técnico. Jorge Bessias, o pombo correio da Dilma que levou o bolo das Big Techs. Rodrigo Pacheco, o senador com cara de preguiça que se equilibra entre o PSD e o vou fingir que não vi. Vinícius Carvalho, aquele que comanda a CGU e deve sonhar com o CGSTF. Pois é, o seu peru do judiciário sonhava com Miami, Harvard e brunches em Washington, mas acordou em Brasília cercado de colegas togados nervosos, sanções internacionais e depoimentos bombásticos que derrubam narrativas como castelinhos de cartas marcadas. É sim, depoimentos. As coisas acabaram de ficar ainda piores para ele. Barroso está percebendo que trabalhar com a CIA pode te fazer ser banido dos Estados Unidos. Quem diria? O Luiz XIV de toga, aquele nosso ministro refinado que parecia ter saído direto de um episódio de The Crown, agora vive um dilema digno de Black Mirror. Como continuar falando sobre democracia em Harvard sem poder entrar nos Estados Unidos? Sim, amigos, o homem que dizia frases como o Brasil voltou à normalidade institucional, agora pode não voltar nem para fazer compras na Ross Dress for Less. Pior, tem mala de viagem com gravatas italianas, passaporte diplomático e zero acesso ao aeroporto de Miami. Tudo isso porque o passado voltou para morder, tipo episódio ruim de Stranger Things. E por que isso? Porque o Barroso, veja você, teve a brilhante ideia de dizer publicamente que pediu ajuda aos americanos nas eleições de 2022. Pediu, agradeceu e ainda mandou um "foi decisivo". Tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Tem gente que trai o país nas sombras. O Barroso fez no story do Instagram com filtro de Harvard e hashtag missão cumprida. Mas aí veio Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos e atual pino de granada do sistema. O cara foi na Comissão de Relações Exteriores da Câmara e soltou: a CIA, através de ONGs de fachada, financiou censura, checadores de fatos e interferiu diretamente nas eleições brasileiras. O panorama, que está disponível publicamente no site foreignassistance.gov,
os volumes de recursos que fluíram para o Brasil, tanto antes quanto depois do mandato do presidente Bolsonaro. Então, nós vimos aqui um aumento significativo de recursos entre 2019 e 2023, coincidindo com o período do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós vemos uma duplicação do volume de recursos, atingindo 68 milhões de dólares em 2019, quando o Bolsonaro assumiu o governo, ou seja, uma duplicação do volume de recursos assim que Bolsonaro assumiu. Anteriormente, esses volumes jamais excederam 46 milhões. Então, nós temos aqui o maior volume de recursos gastos pelos Estados Unidos no Brasil, assim que Bolsonaro assumiu. Então, nós vemos aqui um total de 87 milhões de dólares, quase 3 vezes o volume em meados do mandato do presidente Bolsonaro. E após o fim do mandato, uma redução de volta aos valores normais. Então, esse é a base de dados de gastos públicos. Então, o que eu estou tentando enfatizar aqui é que não é que o governo americano acreditava que, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, que o Brasil precisava de 3 vezes o volume de ajuda. Não é isso. O que foi feito é 3 vezes o volume de recursos foram gastos para desenvolver os recursos, os ativos que seriam utilizados para atacar o governo. Antes de continuar esse relato, eu gostaria de colocar alguns fatos conforme reportados antes que eu passasse a adicionar meus próprios relatos. Então, é bem conhecido que a administração do presidente Biden interferiu na política brasileira. E na primeira declaração conjunta entre o presidente Biden e o presidente Lula, em fevereiro de 2023, vemos aqui uma discussão da relação entre Brasil e Estados Unidos. Mas talvez o público não tenha reparado que eles reafirmaram a intenção de reforçar a resiliência social contra a desinformação. E aí nós temos o presidente americano prometendo ajudar um governo estrangeiro a controlar suas fontes de informação. Então, aqui na estratégia integrada do Departamento de Estado para o Brasil, um documento público publicado 5 meses antes da última eleição brasileira, destacando aqui a desinformação em mídias sociais como algo que o Departamento de Estado americano e o USAID iriam proporcionar recursos, volumes para capacitação, o que significa treinar, prover recursos, fortalecer como instrumento, capacitar, instrumentalizar por parte do governo americano. Então, eu tenho aqui, nessa estratégia integrada para o Brasil, o Departamento de Estado de Joe Biden, o objetivo, fortalecer instituições democráticas. Traduzindo, são ativos do Departamento de Estado americano. Dólares americanos para apoiar organizações no Brasil. Nem em Narcos a gente viu algo tão explícito. O Ben citou nomes, datas, grana, contratos e até os bastidores da farsa democrática. As agências tipo Lupa, Aos Fatos e até a Abrage viraram, nas palavras dele, marionetes financiadas pelos americanos. Uma espécie de show de Truman, só que com checagem e censura em vez de câmera escondida. O TSE coordenou uma rede de organizações de verificadores de fatos, né, da coalizão de verificação de fatos, coordenando entre si e os EMBs, né? É aquele programa Fato ou Boato ao qual se referiu o ministro Barroso. Eles são parte da rede de órgão de gestão das eleições, ou seja, o TSE, né, para a censura de informações. Fato ou fake? Um dos 9 verificadores de fatos que nós vimos anteriormente. Também na base de dados, né, do CEPS, trabalhando em parceria com o CEPS. Note that clearance will be done by journalists from G1, então, Globo, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, Globo News, TV Globo. The US government censorship network seems to really like Globo. Essa rede de censura gosta muito da Globo. They're listed das organizações Globo. Estão todos aqui na lista. Já vamos falar mais sobre as organizações Globo. Radar. Another US government censorship project.
outro projeto de censura do governo americano. Um projeto que usa uma combinação de algoritmos para identificar postagens em uma série de plataformas no Brasil. Então, é possível, então, mapear o fluxo de desinformação e fazer previsões. Então, os agentes alimentam dicas linguísticas para identificar eventos de desinformação. Então, relacionados a narrativas falsas e pontuação abaixo de 5, provavelmente sendo desinformação. Então, aqui nós temos algoritmos de censura utilizados na rede de censura. Então, ITS Rio, currícula para questões de desinformação. É o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, que é um TSE Court Disinformation Flagging Partners. Dos parceiros de identificação de desinformação do TSE. Então, esse Instituto de Tecnologia e Sociedade tem o objetivo de fazer com que o Brasil e o Sul Global respondam de forma apropriada, analisando as dimensões legais, culturais e sociais para promover melhores práticas regulatórias em torno da desinformação. Então, mais uma vez, o governo americano fazendo campanha para a aprovação de regulamentações que seriam impossíveis no âmbito da Constituição americana. Seriam violações da Constituição americana. Então, projeto credibilidade. Projeto credibilidade. Então, nós temos aí promoção de padrões de transparência, basicamente para controlar a narrativa, exigindo informações das plataformas de mídia social, sobrevivendo nas redes. Com o intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil, o senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai respeitar? Limpas e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um ponto final? Está resolvido o ponto final. Vamos para outra pergunta, outro assunto. E pasmem, tudo isso em parceria com o TSE. Sim, aquele mesmo que agora está investigando velhinhas com Bíblia na mão porque postaram stories com a bandeira do Brasil. Sobre nossa solicitação, 200 contas foram excluídas por transmitir mensagens políticas ilegais, não solicitadas, especialmente quando vai contra o sistema eleitoral ou o Tribunal Eleitoral. Então, a primeira coisa que nós fizemos para poder combater a má informação foi fazer esse acordo com a rede social e também nós fizemos um acordo com 9 agências de verificação de informação no Brasil. Mas o mais sensacional é que a apresentadora da Globo News e daminha de honra da Janja, Natuza Neri, já tinha contado tudo isso meses atrás. Tentando defender o regime, ela soltou num podcast que sim, havia parceria com ONGs americanas e que sim, o sistema eleitoral precisava de ajuda externa. Daqui do Brasil, horas depois da invasão ao Capitólio, o então presidente Jair Bolsonaro ameaçava e dizia: "Nós vamos ter um problema pior que o dos Estados Unidos se não tiver voto impresso por aqui."
E para sufocar uma tentativa de golpe, a Casa Branca de Joe Biden entrou em ação. Ou seja, ela deu spoiler da bomba do Mike Pence. É como se ela tivesse revelado o final de Os Suspeitos antes do Kevin Spacey sair mancando. A verdade que está vindo à tona com um cheiro de pizza estragada é que o golpe real não aconteceu em 8 de janeiro. Aquilo foi só o episódio especial de fim de temporada, com figurantes de cosplay e muita câmera da Globo. O golpe mesmo foi antes. Silencioso, técnico, cirúrgico, com algoritmo, censura, checagem, remoção de conteúdos e sabotagem digital contra o eleitorado conservador. Foi o Design for Democracy, que de democrático só tinha um nome, tipo República Popular da Coreia. E tudo isso com o apoio do STF e dos que diziam defender a democracia. Agora, o clima no STF parece final de Game of Thrones. Todo mundo odiando o rei, ninguém confiando em ninguém e todo mundo com medo de levar uma flechada ou uma sanção Magnitsky. Barroso já quer sair do barco. Fachin já está se ajeitando na poltrona da presidência. E Xandão? Xandão tá lá, rindo nervosamente e dizendo que vai ignorar as sanções. Tipo o vilão da Disney cercado por aldeões com tochas. E nos bastidores, segundo o Poder 360, já tem pelo menos 5 ministros criticando o modus Xandão. Mas em público, silêncio, covardia e sorrisos falsos. Enquanto o STF racha, o país pega fogo. Literalmente. Multidões nas ruas, Bolsonaro preso em casa, mas mais forte do que nunca. Olha aí, pessoal. Vejam onde está a carreata. Ali a terceira ponte, os arcos, está depois do lago. Nós estamos na subida, chegando quase no condomínio de Bolsonaro. Estamos juntos aqui. O regime achou que calar Bolsonaro seria o ponto final. Mas foi só a vírgula. A faísca foi a lei Magnitsky em Moraes. O combustível, o depoimento de Mike Pence. E o fósforo, a revolta popular que agora se espalha com a frase Bolsonaro, legítimo presidente do Brasil. Quem diria, agora é a nossa vez de gritar... Golpe, 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 golpe. Golpe, 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 golpe. É o tipo de plot twist que nem House of Cards teria coragem de escrever. E para quem achou que acabou, vem aí o Magnitsky 2, a missão. Mais 7 nomes devem ser anunciados nas próximas semanas. Estão avisados a não apoiar sua conduta, segundo aqui essa nota da Embaixada dos Estados Unidos. É uma nova nota porque a mensagem tinha uma anterior que falava, né, sobre esse conteúdo, da diplomacia pública dos Estados Unidos, do subsecretário, e agora essa nova nota diz o seguinte: o ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela lei Magnitsky determinadas pelo presidente Trump. E aí, aqui a gente tem a outra parte, considerada inclusive a mais forte, em que a embaixada diz o seguinte: os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto, diz a embaixada norte-americana, em mais uma ofensiva clara a Moraes depois da lei Magnitsky. E a lista promete deixar gente sem Miami, sem Nova York, sem Paris e, quem sabe, até sem o Itaú. O regime Supremo PT achava que estava blindado, mas agora o castelo de cartas começa a desabar. Sim, brasilinas e brasileiros, o golpe venceu. Mas não aquele com vovó patriota de bandana e senhoras com bandeira do Brasil e Bíblia na mão. O golpe que triunfou foi o chique, o gourmet. O golpe com crachá da ONU, patrocínio da NED e filtro do Instagram com selo Democracia em Ação. O 8 de janeiro? Aquilo foi só o teatro.
a peça principal do Festival de Narrativas Manipuladas 2023. O cenário estava montado, vidros quebrados, câmeras posicionadas e um roteiro caprichado onde os mocinhos usavam toga e os vilões usavam verde e amarelo. Vieram os inquéritos infinitos, o STF versão Big Brother com tornozeleira e o Estado policial digital, onde curtir um post virou crime de opinião e fazer piada virou atentado contra a democracia. Mas, como todo teatro mal encenado, as cortinas estão começando a cair. E o cenário por trás é de papelão. A grande mentira que sustentava o show, aquela que dizia que tudo isso era em nome da democracia, está balançando mais que a popularidade do Janones fora do Twitter. Parece que o script do regime supremo progressista está com os dias contados. E no fim, como toda farsa que se leva a sério demais, vai acabar virando meme. E o Barroso? Bem, Barroso vai ter que trocar Harvard por curso online da Estácio e Miami por Cabo Frio. Quem diria que alguém que trabalhou com tanto zelo e devoção para a CIA agora não possa pisar nos Estados Unidos nem passar as férias em Miami? Perdeu, mané, numa mola. Tantas gravatas lindas compradas para usar nas palestras em Harvard que agora ficarão na gaveta. Que irônico. Acho que ele está sendo derrotado pelo bolsonarismo. E assim, brasilinas e brasilinos, a festinha das pragas no Brasil vai chegando ao fim. Foram 3 anos de barata togada dançando iê, pernilongo censurando rede social, rato roendo liberdade e o povo trancado no porão. Pernilongo mordendo meu nenê. Mas agora, com Mike Benz entregando o veneno certo, a dedetização começou. Não foi a Dededrim, mas foi potente. E do jeito que as coisas estão indo, até Xandemar vai acabar saindo correndo, igual cascudo quando a luz acende. Fim da festa, começo da faxina. Perdeu o visto, mané? Não amola! Ministros com vistos cancelados? A Disney ficou no passado, agora o destino é outro. Beto Carreiro World. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.